As críticas do presidente do Supremo Tribunal Federal ao repasse de recursos públicos ao movimento dos Sem Terra receberam apoio hoje no Congresso. No interior de São Paulo, os integrantes do MST recuaram depois das invasões que promoveram durante o Carnaval. De madrugada, os Sem Terra desocuparam 18 das 19 fazendas invadidas na região do Pontal do Paranapanema, em São Paulo, mas mantiveram o acampamento ao lado da propriedade. O MST quer negociar diretamente com o INCRA a reforma agrária na região. Em Pernambuco, a polícia começou a ouvir testemunhas dos assassinatos de 4 seguranças de uma fazenda. 2 suspeitos estão presos e 2 foragidos, todos integrantes do movimento do Sem Terra. Em nota, o MST declarou que repudia a violência e que os Sem Terra agiram em legítima defesa. Em visita ao Piauí, o presidente do Supremo Tribunal Federal voltou a condenar o repasse de dinheiro público para entidades que praticam violência, invadem áreas públicas e propriedades privadas. A sociedade passa a financiar a violência, a sociedade passa a financiar a falta de paz social. As informações existentes indicam que esses movimentos são subsidiados por verbas oficiais. O governo não informa quanto repassou em 2008 para entidades ligadas ao MST. O pagamento é feito por vários ministérios. Segundo o levantamento da ONG Contas Abertas, no ano passado, só o Ministério do Desenvolvimento Agrário entregou quase R$1.500.000 a 3 entidades associadas ao movimento, todas investigadas pelo TCU por irregularidades na aplicação de recursos públicos. No Congresso, ainda vazio porque a maioria dos deputados e senadores não voltou do feriado de Carnaval, o presidente da Câmara também condenou o repasse de verbas públicas para entidades que desrespeitam a lei. O presidente do Senado criticou as invasões. O direito de cada um começa onde termina o direito dos outros. Nós não podemos invadir os direitos dos outros. As relações amistosas do MST com o PT e com o próprio presidente Lula provocaram alguns constrangimentos nos últimos 6 anos. Logo depois que assumiu o mandato, em 2003, o presidente recebeu representantes do movimento no Palácio do Planalto e usou um boné do MST. Em 2005, em São Paulo, durante a inauguração de um assentamento, o presidente abraçou o então coordenador do MST, José Rainha Júnior, que já tinha sido preso, acusado de formação de quadrilha e porte ilegal de armas. Depois, no palanque, Lula elogiou José Rainha. O presidente disse que é amigo dele e continuará a ser mesmo depois do fim do mandato. No fim de semana, Rainha comandou a maioria das invasões promovidas por Sem Terra em São Paulo. Mas hoje, o MST voltou a declarar que Rainha não está autorizado a falar nem a agir pelo movimento. O governo federal mantém o silêncio dos últimos dias. O ministro da Justiça se recusou a comentar os assassinatos e as invasões porque disse que os casos são de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A mesma resposta dada pelo INCRA. E o ministro do Desenvolvimento Agrário não quis falar sobre o assunto.